Retornando, meus irmãos, então nós estamos no versículo de número 6, dando continuidade, quando então em algum lugar do céu, nós iremos então ver que os filhos de Deus, a qual nós veremos referências relacionadas aí, que esses filhos de Deus são os anjos, correto? Então, Jó capítulo de número 38, versículo de número 7, Salmo 29, versículo 1 e o Salmo 89, versículo de número 6, então se refere aí aos anjos como filhos de Deus, tá certo? Os anjos, veremos que eles cumprem ordens enquanto executam a vontade de Deus, né? Então, Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 4 diz que eles são espíritos ministradores, né? Então, os anjos, eles trabalham aí em pró da vida daqueles que hão de herdar a vida eterna, né? Então, eles prestam a Deus aí agora um relatório daquilo que eles fazem aí na face da terra. Aí, diante disso, nós teremos uma discussão aí bem acirrada até hoje, né? Bastante debate relacionado aí a isso. Por quê? Porque nós iremos ver no versículo aqui, o versículo de número 6, que diz, né? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, né? E aí surge aquela pergunta, né? Como Satanás poderia apresentar diante de Deus se ele tinha sido expulso do céu, não é? Então surge aí essa pergunta relacionada a essa dúvida, né? Se o inimigo havia sido, né, lançado do céu e devido à sua rebelião, que nós não temos assim exatamente quando isso veio iniciar, mas sabemos que Deus não fez, né, um demônio, Deus não criou um demônio, Deus não criou o diabo, mas ele, assim como o homem também que pecou pelo seu livre-arbítrio, nós também entendemos que o diabo da mesma maneira aí escolheu aí agir dessa forma. Sendo assim, ele é precipitado, lançado do céu, né? E então, sendo lançado do céu, nós iremos ver que surge então essa dificuldade desse entendimento. Como nós temos nesse capítulo, né, de Jó, nós teremos também em Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 1, quando Satanás se apresenta também aí no céu, no caso, né? Como diz o texto aqui. Nós temos aí posições um pouco diferentes relacionado ao Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 12. Se isso é algo que ainda há de acontecer nessa batalha contra aí os filhos de Deus, né? Depois da tribulação aí, que a igreja já vai estar arrebatada, ou outros já que isso de fato já aconteceu. Então, vamos se ater apenas aqui ao capítulo de Jó, e posterior a gente pode tentar de alguma maneira aí falar um pouquinho desse capítulo. Mas, para a gente ter a compreensão do que pode ter acontecido, nós temos algumas posições. Por exemplo, o professor Luiz Saião, ele explica que esse lugar, quando a Bíblia fala aqui do céu, não é o céu habitação dos justos, né? Mas é um lugar na região celestial, onde os anjos tinham acesso, né? E Satanás também tinha acesso a esse lugar, né? Então, o professor Luiz Saião, ele já diz que esse lugar não é exatamente o céu do justo, né? Onde os justos estão, né? Então, existe uma outra posição, que é a posição que fala
onipresença de Deus, né? A sua onipresença. Por quê? Eles dizem que diante disso, por ele ser um Deus onipresente, ele podia ouvir simultaneamente tanto os anjos no céu, reunidos nesta assembleia no céu, e Satanás em qualquer um outro lugar do universo, né? Isso não é impossível para Deus. Eu também acredito que isso não seria impossível para Deus, né? Por quê? Por exemplo, se nós pegarmos o Salmo de número 139, nós iremos ver aqui o que o salmista descreve do poder de Deus, da sua onipotência, da sua onisciência, né? E o salmista chega a dizer que aonde ele vai se esconder, para onde ele vai. Então Deus via ele aonde ele fosse, se ele subisse às alturas ou se ele descesse às partes mais baixas da terra, Deus o alcançaria, o veria ali também. Então ele diz: para onde eu irei para fugir da tua face, né? Então é uma posição também aí que não dá para duvidar, né? E outros acreditam que é o céu mesmo, que ele se apresenta diante do céu, porém hoje, depois aí da vinda de Jesus e da vitória de Jesus na cruz do Calvário, ele já não teria mais esse acesso como antes ele tinha, né? Então são posições, né, aí, coisas que nós levamos aí em relação aqui para tomar uma posição, né? Eu acredito que, assim como o pastor Luiz Saião acredita, eu também creio assim. Eu creio que seria em um lugar, né, nas regiões celestes, aonde os anjos então se apresentam diante de Deus, né? E aí trazendo seus relatórios, e a esse lugar então Satanás teria aí acesso a esse lugar, tá certo? Então esse é o meu posicionamento, o meu pensamento, né? Não que eu possa aqui estar absolutamente certo, mas nós temos outras posições. Essa é a que eu acredito. No versículo de número 6 do livro de Jó, nós teremos então a primeira aparição aqui desse anjo com o título de Satanás, né? Tanto o versículo de número 6 como o versículo de número 7. No versículo de número 7 diz assim: então o Senhor disse a Satanás. De onde vem Satanás, né? Esse de onde vem dentro do texto aqui não quer dizer aqui que Deus não sabia, porque já falamos da sua onipotência, da sua onisciência, né? Então Deus sabe de tudo. Aqui é um indício, me desculpe, é o início aqui de uma conversa, quando então ele vai abrir um diálogo aqui com Satanás. Nós temos isso aqui também em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 9, quando Deus se apresenta lá no Éden, né, e ele pergunta para Adão aonde o Adão estava, né? Então, aqui dentro do texto ele pergunta para Jó, para Satanás, né? De onde vem? Não que ele não sabia, mas essa expressão aí, ou esse título, ou esse nome, a palavra hebraica aqui para Satanás é Satã, que significa adversário, acusador, né? Oponente. Esse título aqui se atribui ao anjo principal que instigou entre os anjos a revolta contra Deus, né? Então, como eu disse, a gente tem alguns textos, como o Ezequiel, o profeta Isaías, né, que fala alguma coisa relacionada a isso, mas nós não temos assim uma explicação profundamente relacionada de quando isso aconteceu, né, e como aconteceu, né? Então, algumas coisas reveladas são para nós, e aquelas que ainda são mistério, né, essas coisas ocultas aí, a gente se silencia, aonde a Bíblia também se silencia. Então, o que nós não duvidamos é que verdadeiramente isso veio acontecer. Ele foi lançado do céu aí, e hoje ele é esse oponente aí de Deus e da sua obra. Quando nós olhamos então o versículo de número 8, nós iremos ver do capítulo 1 de Jó aí, a pergunta
que Deus ele faz aí a Satanás. Então Deus faz uma pergunta, né? Um diálogo aqui começa então essa conversa. E no versículo de número 8, aí o Senhor diz, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal, né? Então, Jó aqui é um dos poucos no Antigo Testamento que foi chamado de meu servo. Olha que coisa gloriosa, né? Então, Deus se refere a Jó como meu servo. Olha que coisa tremenda. Então, será que Deus nos vê assim também, né? Como seus servos? Esse é meu servo, né? Então, Deus faz menção de Jó como seu servo. E essa expressão aqui alude à boa relação que Jó tinha com o seu Senhor, né? De ser um servo aí fiel ao seu Senhor. E é bem interessante que no último capítulo do livro de Jó, quando Deus ele repreende, ele faz, aí a Bíblia fala assim, ó, e sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó, né? Então aqui nós vemos que dentro de toda a história, no final nós vamos ver que ainda Deus fala que Jó falou aí coisa reta de Deus, né? Nesse diálogo, meus irmãos, é interessante porque Satanás, conversando com Deus aqui, ele traz uma revelação aqui muito interessante. E isso aqui deve ser destacado. Preste bem atenção. Diz assim no versículo de número 10. Porventura, isso Satanás falando, não o cercaste tu de bens a ele, a tua casa e tudo quanto tem? E a obra de tuas mãos não abençoaste? E o seu gado está se aumentando na terra. Então veja aqui, que quando Deus ele fala de Jó, do seu servo, Satanás ele vai dizer aqui, levantar, né, a dúvida de que Jó não serve a Deus em vão. Ou seja, ele é uma pessoa interesseira. Ele serve a Deus porque Deus o abençoa. É uma moeda de troca, né, o que o diabo está falando aqui. Na revista atualizada, esse mesmo versículo é muito interessante porque no capítulo 1, versículo 10, na revista atualizada, diz assim, ó: acaso não cercaste com sebe, né? E essa sebe aqui é algo muito interessante porque a sebe era que se colocava, né, em volta, uma cerca que se colocava ali em volta dos jardins naqueles dias, dos pomares. Para quê? Para que ladrões não entrassem. Era com espinhos, né? Para que os animais e nem muito menos os ladrões viessem então entrar na vinha, nos pomares e acabar roubando. Então eles faziam essa sebe aqui para que não viesse ter aí, as pessoas não viessem ter acesso. Então era uma proteção. Olha que coisa tremenda isso daqui. O diabo falando para Deus. O Senhor o rodeou com uma sebe. O Senhor colocou uma proteção em volta dele. Aqui, a gente sabe que essa expressão está no sentido aqui figurado, né? Mas aqui aplica-se como se fosse essa parede, essa coluna que Deus colocava em volta do seu povo para o proteger, né? Então havia uma cerca em volta de Jó. Que coisa tremenda isso. Nós imaginarmos que Deus ele cerca o seu povo a ponto desse ladrão, do inimigo aí da igreja, o inimigo de Deus não poder entrar, irmãos. Isso é muito forte. É muito forte por quê? Porque quando nós olhamos em Isaías
capítulo de número 5, versículo de número 5, nós iremos ver que Deus removeu a sebe contra aí a nação de Israel, tirou. E aí o que acontece, né? Que ele fala com a vinha dele, que é Israel, que acabou desagradando a Deus, então Deus tira a proteção. A sebe vai ser destruída, a vinha vai ser destruída pelos teus inimigos. Então, nós olhamos para esse texto aqui, nós precisamos entender que nós precisamos desta sebe de Deus ao nosso redor. Deus proteger a nossa casa, a nossa família. Por quê? Porque assim o inimigo da nossa alma, ele não pode tocar na nossa vida como não podia tocar na vida de Jó. Então ele rodeava a terra e quando ele via Jó, ele não podia fazer nada contra Jó. Ele não podia estender, né, entre aspas, um dedo contra Jó. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Que esta sebe de Deus esteja ao nosso redor. Esteja ao redor da nossa casa. Esteja ao redor da nossa família. Porque assim o nosso inimigo não terá acesso à nossa vida. O versículo de número 11, aí já começa aqui a desenrolar, né, o diálogo entre Deus e Satanás. E aqui nós veremos a permissão de Deus, né? Então aqui já começa aí a trazer dentro da nossa cabeça algumas dúvidas, né? Por quê? Porque aqui nós veremos Deus permitir. Ou seja, Deus ele conhece a estrutura de Jó. Deus ele sabe que Jó suportaria todo aquele sofrimento. E ele vai permitir então que Satanás toque em Jó. O que Deus vai fazer? Remover a sebe. Vai permitir que o inimigo tenha acesso aí a Jó. Olha o que o versículo diz. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha o que o diabo diz. Ele está te servindo porque o Senhor tem o protegido, o abençoado. Está indo tudo bem na vida dele. É por isso que ele te adora. Agora quero ver se o Senhor permitir que ele perca. Que se o Senhor permitir que ele sofra, você vai ver que ele vai abandonar. Olha só. Então, como que o diabo aqui acusa Jó, né? E aí então o que vai acontecer? Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Olha, agora o que Deus diz a Satanás: vai lá, pode tocar. Isso arrepia, né, irmãos? Nós imaginarmos isso, né? E Deus então, ele permite que o seu servo seja afligido por Satanás. Porém, aqui nós veremos, Deus ele coloca limite. Ou seja, Satanás não pode fazer com os servos de Deus e com o servo de Deus o que ele quer. Ele tem limite. Ele, para fazer algo contra a vida de Jó, ele precisa da permissão. E Deus vai dar essa permissão para ele. Aí o versículo diz assim: e saiu Satanás da presença do Senhor. Ele podia tocar, só que ele não podia matar Jó. Então ele tinha agora a liberdade permissiva de Deus aí para tocar em tudo que Jó tinha. Então nós veremos aqui que há uma permissão, porém há um limite, né? Ou seja, Deus, dentro da sua onipotência, ele sabia aí muito bem que Jó iria suportar essa prisão ou essa pressão aí. E isso é muito interessante porque no Novo Testamento, no capítulo de número 22 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, nós veremos que Satanás pediu também para cirandar com a vida de Pedro, no versículo de número 31, e a Bíblia diz que o Senhor rogou por ele, né, intercedeu pela vida de Pedro, mas ele pediu. Então nós vamos ver que aqui, para que o diabo fizesse alguma coisa contra Jó,
foi necessário que Deus permitisse. É aquela coisa que Martim Lutero ele disse. Martim Lutero ele diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Satanás só pode ir até onde Deus permitir. Ele só pode fazer aquilo que Deus irá então deixar ele fazer. É bem interessante porque D.A. Carson ele diz que Satanás se apresenta no céu não como opositor de Deus, mas como opositor de Jó. Para Deus, ele se apresenta como um servo de Deus, como um também que vai aí executar a permissão de Deus ou a vontade de Deus também. Então, em tudo isso, a gente vê o poder de Deus, né? A gente vê o controle que Deus ele tem. Voltando para o capítulo 1 aí, é interessante nós notarmos que a partir do momento que Satanás, irmãos, ele sai da presença de Deus, nós vamos ver algo aqui que é muito interessante, que é o que? A influência que ele exerce aqui sobre a vida das pessoas para executar os seus planos. No versículo 14 diz que, quando ele saiu da presença, aí ele influencia a vida das pessoas. Preste atenção, versículo 14 diz: veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os moços o feriram à espada, e somente escapei eu. Observe que agora aqui os sabeus, que eram os habitantes aí de Seba ou Sebá, é um país do sudoeste da Arábia. Esses sabeus eles eram considerados por serem homens grandes ou de estatura. Isaías 45:14, eles tinham como característica aqui as suas ações, além de roubar, matar as suas vítimas, os sabeus. E aí nós vamos ver que Satanás, quando sai da presença de Deus, ele influenciará aí a vida desses homens aqui, e eles irão então roubar aí os bens de Jó e matar ainda os servos. Olha só a influência que Satanás ele exerce sobre a vida de pessoas. Então aqui nós vamos ver, eu sei que às vezes a gente pode entender que nem tudo é o diabo, né, que faz, mas nós estamos vendo aqui que há uma atuação dentro desse texto das pessoas sobre a influência do diabo. Então isso, irmãos, abre aqui para nós um entendimento de que as pessoas elas podem exercer aí suas funções e sua maldade mediante a influência do mal, do diabo, né? Então isso é muito sério, nós precisamos então entender isso. Se não bastasse, no versículo de número 17 ainda, diz assim: estando esse falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só escapei eu para trazer as novas. Olha só. Então agora aqui nós já temos os caldeus, né? Os caldeus faziam parte aqui das tribos semitas ocidentais que atuavam ali perto do Eufrates, no século 12 a 9 a.C. Posteriormente nós veremos aí eles migrarem para a Síria e depois para a Babilônia, onde serão ali, ou foram os predecessores da dinastia Caldeia, aonde nós iremos então ver o Nabucodonosor, né, nascendo ali, então os caldeus, e ele se torna uma potência que vai ser um daqueles que Deus, né, vai usar. O Abacuque não entende isso, né, mas Deus usa aí os caldeus como instrumento da sua justiça diante do povo ali de Judá, né, e eles sofrem. Então os caldeus vieram agora, olha a influência do diabo sobre a vida das pessoas, e agora tomaram os camelos aí de Jó. Esses aqui, os caldeus, nesse tempo, a característica deles aqui era o seu caráter, né?
bélico e violento, e que resultava na captura de grande número de escravos. Então eles levavam ainda as pessoas e escravizava a vida das pessoas. Se não bastasse nós vermos dentro deste texto que Satanás tem influência sobre a vida das pessoas, porque veremos que depois que ele sai da presença de Deus, começa a acontecer o roubo e as coisas começam a acontecer, nós iremos ver também que Satanás tem poder aí para provocar desastres naturais. Olha que seriedade isso. Jó capítulo 1, versículo de número 16 diz assim: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Esse fogo de Deus é relâmpago. Olha só. E queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só escapei eu para trazer a nova. Então veja aí o poder que o diabo ele tem. Ele não é todo poderoso, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele tem limites que Deus estabelece, ele não pode fazer o que ele quer, porém precisamos entender que ele é verdadeiramente aí um anjo que mantém um poder aí sobre as suas mãos. Então, nós precisamos entender que ele não é como a mitologia prega ele com chifrinho, com garfinho, vermelhinho de rabo, não. Ele é um anjo e a Bíblia vai nos mostrar que até em um anjo de luz ele pode aí manifestar como um anjo de luz. E vemos aí o seu poder, né? Depois, no livro de Tessalonicenses, Paulo vai dizer que quando a igreja sair aí da terra no arrebatamento, o diabo fará sinais e prodígios, né? Então nós vemos aí esse poder aí que ele tem de persuadir, de enganar e até de destruir aí a vida do homem com a permissão de Deus, né? Então ele mandou um raio aí, esse fogo que caiu do céu e consumiu as ovelhas e matou as pessoas. O versículo de número 18 e 19 vai falar aqui que ele se manifestou aqui com um grande vento, né? E o vento vem da além do deserto e bateu na casa, exatamente onde os filhos de Jó estavam reunidos ali naquele dia. E o que aconteceu? A casa caiu. E caiu sobre os jovens. E eles morreram. E só escapou um para trazer a nova, né? Então, diante de tudo isso, nós iremos ver aqui que Satanás, ele tem o seu poder, né? Então ele influencia o homem para fazer o mal, né? Nós vamos ver que ele tem poder aqui de causar aqui desastres naturais, coisa complicada, coisa terrível, né? E depois veremos ainda as chagas, a enfermidade que é lançada sobre o corpo de Jó, né? Não se esquecendo que diante de tudo isso, ele é um ser limitado e não se compara com Deus. Deus é o Criador, ele é uma criatura, tá certo? Então, continuando aqui, nós iremos ver ainda que ele não é onipresente, ou seja, por quê? Porque Deus pergunta, da onde você vem, né? Ou seja, então nós vemos aqui com essa expressão que ele não pode estar ao mesmo lugar a todo tempo. E aí o que ele faz? Ele usa então aí os teus servos, né? Ele usa os teus agentes, que são aí os demônios, né? Então os demônios atuam aí diante das ordens de Satanás dentro desse reino de maldade, esse reino perverso de destruição, né? Então nós entendemos que Satanás ele tem esse reino. Nós vemos isso em Lucas capítulo de número
11, se não me falha a memória, Mateus capítulo de número 12, quando Jesus diz que Satanás, ele não expulsa Satanás quando Jesus está sendo acusado de expulsar demônios usando a autoridade de Beelzebul. E ele diz que um reino não luta contra o reino, Satanás não luta contra si. Então Satanás ele tem o seu reino. É interessante nós pensarmos que a teologia ela é progressiva. Então nós não teremos muita revelação a respeito desse personagem no Antigo Testamento. Mas quando nós iremos vendo a progressão da teologia, nós poderemos ver as características de Satanás, veremos o seu caráter, veremos a sua atuação, né, no Novo Testamento. E aí é interessante aqui nós darmos uma pincelada relacionada a isso. Preste bem atenção. No Novo Testamento, a palavra grega para Satanás, transliterada para o hebraico, equivale a diabolos, né? Ambas descrevem o mesmo personagem. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 2. Então, nós precisamos ver aí que a Bíblia vai atribuir outros títulos que descrevem as várias características aí do caráter e suas funções. Então no Novo Testamento nós já temos uma revelação um pouco mais plena ali a respeito desse personagem. Dá para nós então termos uma noção aí maior de quem é esse anjo caído, né? Então preste atenção. Apocalipse 12, versículo 10 e Zacarias 3 e 1 aponta ele como acusador. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, ele é a serpente, né? Ou aquele que incorporou na serpente. Apocalipse 12, 9, ele é o dragão. João capítulo 12, versículo 31 e João 14, 30, ele é o príncipe deste mundo. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele é o príncipe da potestade do ar, tá? Que atua na vida dos filhos da desobediência. Olha só. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele é o Deus desse século. Ele é Deus, não intitulado Deus, esse título colocado por Deus, mas esse título nasce dele e das pessoas que o adoram como Deus, né? Então o homem que atribui ele essa divindade de ser Deus, mas só há um Deus. Mas como há pessoas que o adoram, né, aqui na face desta terra, porque o que ele quer isso, é ser adorado. Então as pessoas o colocam como Deus. Então ele é o Deus desse século. Em Mateus 6, 13 e em João 17, 15, ele é o mal. Mateus 4, 3, ele é o tentador. Ele se apresentou lá diante de Jesus, o tentando, quando Jesus está 40 dias ali, né, no deserto. Em Tessalonicenses 3 e 3, primeira epístola de São João 2, do 13 ao 14, e do 5, versículo 19, ele é um maligno. Em 2 Coríntios 6 e 15, ele é Belial. Em primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, é aquele que brama como leão. E ainda em Pedro 5:8, 1 Pedro 5:8, ele é o adversário. Em Mateus 13, 28 ao 39, ele é o inimigo. Em João 8:4, ele é o mentiroso, né, o pai da mentira. E em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele é o enganador. Então, esse personagem nós vemos uma revelação muito vasta a respeito das suas características, suas credenciais no Novo Testamento, né? No Novo Testamento vai ficar claro para nós que na cruz Deus expôs eles, ou Cristo expôs eles à vergonha, derrotando, colocando por terra o reino aí do diabo, né? Essa vitória foi garantida em 2 Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14, 15 e 16, nós veremos isso, quando então Jesus expõe a vergonha. Porém, o que é interessante nós entendemos? Que a vitória, ela está garantida. A cruz,
faz uma mudança na vida daqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, mas não altera a personalidade do diabo, não altera a personalidade dos demônios, né? Então, o que nós precisamos entender? Que ele continua, mesmo Jesus justificando-nos aí diante de Deus de toda a acusação, não há hoje acusação contra os escolhidos de Deus, essa personalidade ele ainda mantém, continua sendo o acusador da igreja, o perseguidor aí dos irmãos, né? E aquele que trabalha aí contra a extensão aí do reino de Deus na face desta terra. Então, ele será lançado ainda lá dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Mateus 25 e 41 diz que o inferno e o lago de fogo foram preparados, ou o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus demônios serem lançados lá. Mas ele continua, então, nesse mundo caído, atuando, trabalhando e lutando aí contra a vida do ser humano, do homem, e principalmente daqueles que servem a Deus. Só que hoje, na era atual, nós vemos ele atuando aí, Satanás atuando, ele juntamente com seus demônios, aí contra o testemunho do crente, né, tentando destruir o testemunho do crente e impedir a expansão da igreja, do reino aí de Deus, né? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 18, quando Paulo está escrevendo a carta aí para os irmãos de Tessalônica, ele diz que Satanás havia o impedido. Quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 9, ele diz que em Éfeso havia aberto uma grande porta, mas havia muitos inimigos, né? Então, nós entendemos que ele continua aí trabalhando e executando essa função até que a igreja seja tirada desta terra. Então ele continua trabalhando, e é muito interessante ainda, irmãos, que mesmo diante da vitória de Cristo na cruz, Colossenses 12, como eu disse, 14, 15, a orientação bíblica relacionada aí ao diabo está para que nós sejamos vigilantes. Preste atenção. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a orientação aqui de Pedro é que nós precisamos aqui ser sóbrio e vigilante.